Fala galera do YouTube, mais um conteúdo aqui de VBA na área para vocês e hoje a gente vai aprender como salvar um arquivo automaticamente na hora que ele for fechado. Então não tem mais aquele problema de você esquecer de salvar um arquivo, ele vai ser salvo automaticamente para você quando você fechar ele, beleza? Então vou te ensinar isso e mais algumas coisinhas, comentar, como por exemplo, como abrir um arquivo e já deixar ele com mais cara de dashboard, com mais cara, digamos assim, de programinha e menos cara de Excel. Então, tirar as linhas de grade automaticamente, tirar as abas aqui embaixo, tirar as guias aqui em cima, tirar os títulos das colunas e assim por diante, beleza? Então, se quiser aprender a fazer isso tudo, lembra de ficar até o final da aula, beleza? Então, é isso, vamos agora para o conteúdo da aula de hoje. Só não se esquece de duas coisas rápidas, que é o seguinte: lembra de se inscrever no nosso canal para receber conteúdo aí de Excel, VBA e Power BI. Tem 4 conteúdos novos toda semana para você, beleza? E também eu vou deixar aqui, tanto no link da descrição quanto no final da aula, um mini curso de VBA para você poder acessar e já poder começar a dar os seus primeiros passos no VBA e já conseguir construir uma ferramenta, beleza? Então, mini curso vai estar no link da descrição e também no final do vídeo eu vou deixar de presente para você. Então, se quiser ficar até o final, vamos lá. Basicamente, a ideia aqui é a seguinte: tem uma planilha em branco, só que nessa planilha eu quero o seguinte: eu quero garantir que toda vez que o arquivo seja fechado, ele seja salvo para não acabar caindo naquele problema de esquecer de salvar o arquivo e perder tudo que eu estava fazendo, beleza? Então, vamos lá. Basicamente, o que eu vou fazer é, eu vou abrir um ambiente de VBA e a gente vai começar a programar esse código que vai mandar o VBA salvar o meu arquivo sempre que eu clicar aqui nesse xizinho aqui em cima de fechar, tranquilo? Então, vamos abrir o nosso ambiente de VBA, lembra? O atalho para abrir o VBA vai ser o atalho Alt F11. Então, Alt junto com F11, se não funcionar no seu, lembra que é Alt Fn e aí F11, dependendo do seu computador, beleza? Então, Alt F11 ou Alt Fn F11. E vamos lá, ele abriu aqui um ambiente de VBA para a gente. O que a gente vai fazer aqui dentro desse arquivo? É o seguinte: eu quero que toda vez que eu feche o arquivo, automaticamente ele salve para mim. Então, isso que eu quero que aconteça, esse código para salvar o arquivo, vai ser um evento. O que é um evento no VBA? Vai ser basicamente um código que vai ser executado quando eu fizer alguma ação dentro do Excel. Qual é a ação que eu vou fazer? Clicar em fechar o arquivo. O que eu quero que ele faça quando eu clicar em fechar o arquivo? Eu quero que ele rode um código que vá salvar o arquivo, beleza? Então vamos lá. Vai ser um evento porque vai ser uma ação de fechar o arquivo que vai disparar o meu código. Então, se vai ser uma ação que eu vou fazer no arquivo, vai ser fechar o arquivo, o código, onde eu vou colocar isso, tem que ficar aqui, ó. Tá vendo onde está escrito esta pasta de trabalho? É basicamente, ó, aqui, vou dar 2 cliques e ele vai abrir essa janela em branco aqui, que por acaso já estava aberta no meu, mas é nessa janela onde a gente vai colocar o código. E vamos lá, como que eu faço então para criar um código que vai ser executado quando eu clicar em fechar o meu arquivo? Basicamente é o seguinte, ó, vou clicar aqui na caixinha da direita, na caixinha da esquerda lá em cima e vou selecionar a opção Workbook. O Workbook vai ser arquivo aqui do nosso Excel. E aí no cantinho direito vai ter uma outra setinha com uma lista de opções e aqui essa caixinha da direita vai ser basicamente as opções, os eventos que a gente pode usar que vão disparar o nosso código. No caso, lembra aqui o seguinte: que eu posso fazer com o arquivo? Eu posso ativar o arquivo, eu posso salvar o arquivo, eu posso abrir o arquivo, eu posso, enfim, fazer N coisas. Só que no caso, o que eu quero é que ele rode um código, ele rode uma macro quando eu fechar o arquivo. Então é só procurar alguma opção aqui, ó, por exemplo, essa aqui, opção Before Close. Clica aqui nessa opção Before Close, ó, cliquei. Automaticamente ele acabou de criar para mim um código, uma macro, que vai ser executado toda vez que eu clicar em fechar o arquivo. Só que dá uma olhada, quando eu for fechar o arquivo, antes de fechar, por isso que está escrito Before Close, ele vai executar todos os comandos que eu escrevi aqui para ele. Então, a única coisa que eu quero que ele faça é salvar o meu arquivo. Então, como que eu faço para salvar o arquivo onde eu estou usando, o arquivo onde eu estou escrevendo aqui esse código? Para eu falar que eu quero salvar esse arquivo, lembra que a lógica do VBA sempre é em quem eu estou mexendo, ponto, o que eu quero fazer com ele. Então, em quem eu estou mexendo, quem que eu quero salvar? Eu quero salvar esse arquivo, que em inglês vai ser this workbook. This workbook é esse arquivo onde eu estou mexendo. E se eu quero salvar, vai ser ponto, o que eu quero fazer com ele, que é salvar, então, save em inglês. Basicamente, então, eu farei o seguinte, ó, sempre que eu fechar o arquivo, ele vai executar esse comando que vai salvar, beleza? Então, não tem problema nenhum. Vou até fechar aqui, e aí vou chegar aqui e fechar ele sem salvar. Repara que quando eu fechei o arquivo, basicamente, ele nem me perguntou se eu queria salvar ou não, porque ele já salva automaticamente para mim, beleza? Então, você não tem mais esse problema. Então, deixa eu abrir aqui o arquivo de novo, vou voltar aqui
e abrir o nosso arquivo, de salvar a planilha automaticamente, porque agora a ideia é a seguinte, então a gente conseguiu fazer um código que vai ser executado quando eu fechar o arquivo. Só que uma coisa que a gente geralmente costuma fazer nos nossos, por exemplo, quando a gente monta algum relatório, algum dashboard no Excel, é o seguinte, quando a gente abre o Excel, repare que ele fica com aquela cara mesmo de Excel, com as linhas de grade, com aqui os cabeçalhos das colunas, com as abas aqui embaixo, com as guias aqui em cima. Então, normalmente, o que a gente faria? A gente iria basicamente sumir com tudo isso que dá a cara de Excel. Então, por exemplo, aqui na guia Exibir, posso clicar e eu posso desmarcar algumas coisas que fazem o Excel ter cara de Excel. Por exemplo, posso desmarcar aqui os títulos das colunas, posso tirar as linhas de grade, posso tirar a barra de fórmulas, um monte de coisa que eu posso fazer. Mas eu vou ativar aqui de novo, só para a gente fazer isso tudo por meio do VBA. Então, qual que é a ideia? Para esse arquivo aqui ficar com uma cara de relatório, uma cara de dashboard, sempre que eu abrir ele, eu quero que ele fique em tela cheia. Eu quero que basicamente suma toda essa cara aqui de Excel. Sumam as abas, sumam as guias, sumam as linhas de grade e assim por diante. Então, vamos voltar no VBA, no atalho Alt, F11, tranquilo? E aí, lembra que é o seguinte, sempre que eu abrir esse arquivo, eu quero executar um comando. Então, é um evento que vai ser disparado toda vez que eu abrir esse arquivo. Então, o código, de novo, vai ficar nesta pasta de trabalho. Então, clica lá nesta pasta de trabalho e vamos lá. Lembrando, vou até deletar esse aqui só para a gente criar do zero. Aquele código tinha ficado meio solto ali. O que interessava para a gente era esse aqui. Então, eu quero que ele rode um código, uma macro, sempre que eu abrir o arquivo. Como que eu vou fazer esse evento automático, então? Para ele executar um código sempre que eu abrir o arquivo. Lembra? Aqui na caixinha da esquerda, vou selecionar Workbook. Na caixinha da direita, eu vou selecionar qual é o comando que eu quero. No caso, o comando que eu quero é abrir o arquivo, que vai ser Open. Então, clica lá em Open, ele vai criar para a gente uma macro, Workbook Open. Ou seja, essa macro vai ser executada sempre que eu abrir o arquivo. Vamos lá, como que eu faço então para deixar o Excel com mais cara de programinha? E aí vão ser algumas coisas, lembra? Tirar a linha de grade, tirar os títulos das colunas e das linhas, enfim, tirar a barra de fórmulas e assim por diante. E aí, são códigos padrões no VBA. Então, eu deixei pronto aqui para a gente num Word. Então, repara alguns códigos aqui, ó, que eu vou copiar para o Excel, vou copiar aqui do Word para o VBA, para a gente dar uma olhada. Vou clicar aqui, copiar e colar. Vamos lá. O que são esses códigos aqui, só para a gente entender? A primeira opção que a gente tem aqui para deixar o Excel com mais cara de programinha, de site, é basicamente isso aqui, ó, application.display full screen. O que é display full screen? É colocar o Excel em tela cheia, para ele ficar maximizado. Então, eu quero colocar ele em tela cheia, então eu tenho duas opções. Colocar full screen igual a true, se eu quiser ativar a tela cheia, ou false, se eu quiser desativar a tela cheia. No caso, quando ele abrir, eu quero ativar a tela cheia. Então, dessas duas opções, true ou false, eu vou colocar aqui só true, beleza? Vou deletar aqui. Então, só coloquei as duas opções só para a gente ver as possibilidades. Beleza, então, quando ele abrir o arquivo, ele vai colocar o Excel em tela cheia. Próxima coisa aqui é o seguinte, application.display formula bar. Que é isso? É aquela barra de fórmulas, onde a gente digita as fórmulas do Excel. Eu quero ativar ou desativar ela? Eu quero desativar ela para tirar a barra de fórmulas e ficar com mais cara de programinha, menos cara de Excel. Então, se eu quero desativar a barra de fórmulas, eu vou deixar aqui igual a false. Beleza. As outras coisas também, repara o seguinte, aqui, ActiveWindow.displayHeadings. O que é isso? Basicamente são os cabeçalhos das colunas, as letras, e os cabeçalhos das linhas, os números. Então, eu quero ativar ou desativar. Eu quero desativar os cabeçalhos para eles sumirem. Então, vou chegar aqui e vou colocar igual a false. Beleza. Outra coisa, ActiveWindow.displayGridLines. O que são Display Grid Lines, Alon? São as linhas de grade, são essas linhas aqui do Excel. Eu quero ativar ou eu quero desativar? Eu quero desativar as linhas de grade. Então, vou colocar aqui igual a false. Outra coisa, as abas ali embaixo, ó, Display Workbook Tabs. As abas, os nomes das abas. Eu quero ativar ou desativar. Eu quero desativar, sumir com os nomes das abas para ficar com mais cara de programinha. Então, eu vou colocar igual a false porque eu quero desativar. Então, qual que é a ideia? Lembra? Quando eu fechar o arquivo, ele vai salvar. Quando eu abrir o arquivo, ele vai botar em tela cheia e tirar todas aquelas coisas que dão a cara de Excel para ele, beleza? Então, vamos testar aqui, ó. Não precisa nem salvar, lembra? É só você clicar aqui em fechar, ele vai salvar para você. Quando eu chegar aqui, ó, no meu arquivo, clicar aqui em abrir mais uma vez, automaticamente ele vai colocar ele em modo tela cheia pra gente. Repara que aqui nem parece que abriu direito, de tão
de tão limpa, entre aspas, que ficou a nossa planilha. Repara, então aqui as nossas informações, aqui está o Excel. Se eu quiser começar a escrever, se eu tiver um dashboard aqui, uma tabela, já fica automático para a gente. E aí não tem mais linhas de grade, não tem absolutamente nada. Beleza, só que você deve estar se perguntando, tá, Alon, e se eu quiser voltar atrás? Se eu quiser voltar atrás e botar a cara de Excel de novo, quero botar as abas, quero botar as guias, botar as linhas de grade e assim por diante. Basicamente, para a gente conseguir voltar atrás, a gente também vai conseguir fazer isso, por exemplo, acho que uma forma bem legal é a gente fazer isso através de um botão. Então eu quero aqui no meu Excel colocar um botão e aí quando eu clicar nesse botão, pum, a cara de Excel vai voltar automaticamente, beleza? Então, para a gente colocar o nosso botão, antes de mais nada, como ele está em tela cheia, eu vou tirar a tela cheia dele, beleza? Eu vou clicar aqui em cima e ó, quando eu cliquei aqui para tirar a tela cheia, já voltaram ali as minhas guias, os meus menus ali em cima. Então, vamos colocar um botão para quando eu clicar nele, automaticamente voltar aqui a cara de Excel, para ser muito mais fácil eu reexibir as abas aqui embaixo, as guias, as linhas de grade e tudo mais. Vamos lá. Para inserir, então, o botão no Excel, a gente clica aqui na guia Inserir, vai lá em Ilustrações, beleza? E logo depois, Formas. E aí, dá uma olhada aqui no seguinte. Para você, dependendo da versão do seu Excel, se você tiver uma versão um pouco mais antiga, talvez você não tenha essa parte de ilustrações, mas você com certeza vai ter essa parte chamada formas, e aí, dependendo do seu, pode estar aparecendo um quadrado, um losango e uma bola que vai aparecer esses formatos aqui para você também, beleza? E vamos lá. Aqui, basicamente, eu vou querer colocar um retângulo, e esse retângulo vai ser o meu botão. Então, vou colocar aqui, por exemplo, um retângulo de cantos arredondados. Cliquei aqui no retângulo, e aí para colocar o tamanho que eu quero do retângulo, é só clicar e puxar para colocar o tamanho que eu quero. Beleza. Então, acabei de criar um retângulo aqui, um formato que vai virar um botão. Vamos lá, como que eu faço então para, primeiro, formatar ele para ele ficar um pouco mais bonitinho? Primeiro, eu vou escrever alguma coisa nele. Vou colocar aqui, sair da tela cheia. Show! Sair da tela cheia. E vamos lá, seleciona o texto e vamos melhorar um pouquinho esse texto. Ó. Clica lá na página inicial, vamos colocar, por exemplo, esse texto em negrito, e aí vamos centralizar ele. Ó. Vou usar essas duas opções, colocar ele alinhado no centro e alinhado no meio, tanto a altura quanto, basicamente, a distância dele aqui. Então, clica nessas duas opções, ó, no meio e no centro, pronto. Outras coisas que eu vou querer formatar dentro desse botão vai ser, por exemplo, mudar a cor dele, que está esse azul aqui um pouco esquisito, colocar algum efeito nele para ele ter mais cara de botão. Então, para colocar um efeito dentro desse cara, a gente vai clicar lá em cima, nessa guia, ó, que aparece quando eu clico no meu botão, chamada Formato de Forma. Clicando aqui, ó, em Formato de Forma, ele me dá várias opções para mexer nesse cara. Primeiro, se eu quiser mudar o preenchimento dele, só clicar aqui, ó, em Preenchimento, e vou colocar, por exemplo, um preenchimento preto. Beleza. Outra coisa que eu vou querer fazer vai ser colocar um efeito para dar menos cara de retângulozão meio feio e dar mais cara de botão para esse cara. Então, vamos lá. Vou clicar aqui em Efeitos de Forma. E aí, para a gente formatar o botão, tem N opções. Tem sombra, reflexo, brilho, enfim. Só que, para não perder muito tempo também e para pegar uma opção já bem legal, aqui na pré-definição a gente tem algumas opções já prontas para a gente, já bem legais. Por exemplo, essa pré-definição 2, segunda opção, quando eu clicar nela, repara, ele já fica ali com um relevo, com uma sombrinha, já fica bem legal, com uma boa cara de botão. Tranquilo. Só que vamos lá. O que eu quero fazer quando eu clicar nesse botão? Quando eu clicar nesse botão, eu quero desfazer aqueles comandos que a gente fez. Beleza, quais comandos a gente fez? Lembra? Desabilitar a barra de fórmulas, desabilitar as guias, desabilitar as abas. Então, eu vou querer desfazer aquilo. Ou seja, eu vou querer habilitar as guias, habilitar as barras de fórmulas, habilitar as abas e assim por diante. Então, para a gente criar esse código que vai fazer o inverso, que vai voltar a cara de Excel, vamos voltar lá no VBA para criar esse código usando o atalho Alt F11. Beleza, cliquei aqui no Alt F11. E vamos lá, aqui um pequeno detalhe, que é o seguinte. Eu vou usar aquele botão para rodar essa macro. Só que como eu vou usar um botão para rodar a macro, essa macro obrigatoriamente tem que ficar no que a gente chama de módulo. O que é o módulo, Alon? O módulo é uma janela de VBA específica para a gente conseguir fazer códigos que vão ser executados através de um botão ou que vão poder ser executados em qualquer aba da minha planilha. Então, para a gente criar essa nova janela de VBA e esse módulo, só a gente clicar lá em cima em Inserir e clica aqui no módulo. Pronto, ó, apareceu um módulo aqui pra gente, que é onde a gente vai poder colocar o código, e esse código a gente vai executar através daquele botão que a gente criou no Excel.
E aí, como vai ser uma macro simples mesmo, não vai ser nenhum tipo de evento automático, nem nada do tipo, basicamente, eu vou colocar uma macro nova aqui, então vou escrever sub, que é como a gente começa as macros, e vou colocar um nome qualquer aqui, por exemplo, sub, que é como começa as macros, eu vou voltar aqui, vou botar volta cara de Excel. Show, vai voltar a cara de Excel. Quando eu der um Enter aqui no nome da sub, repare que automaticamente ele já abre e fecha parênteses para mim e coloca o end sub. Vamos lá. Então, o que eu quero que ele faça para voltar a cara de Excel? Isso aqui vai ser simples, ó. Vai ser só a gente fazer o contrário do que a gente fez naquele código anterior. Então, para a gente olhar o código anterior, vamos voltar onde a gente estava vendo, que era aqui nesta pasta de trabalho, clica lá 2 vezes, pronto. O código que a gente usou para deixar o Excel em tela cheia e limpar todas as ferramentas foi esse aqui. Então, eu vou copiar esse código, vou dar um Ctrl+C, voltar lá no módulo 1, clicar 2 vezes no módulo 1 e vou dar um Ctrl+V aqui. Beleza. Então, aqui, o que eu quero fazer? Repara, eu quero desfazer essas opções. Eu quero voltar com a cara de Excel. Então, vamos lá. Eu quero, para voltar a cara de Excel, deixar em tela cheia? Sim ou não? Não, eu não quero botar em tela cheia porque eu quero voltar a cara de Excel. Então, display full screen, vou colocar igual a false, porque eu quero tirar a tela cheia. Aqui, vamos lá. Eu quero exibir a barra de fórmulas? Sim, para voltar a cara de Excel, eu quero exibir a barra de fórmulas, então vai ser igual a true. Então, basicamente, nosso trabalho aqui vai ser inverter essas opções. Mesma coisa aqui, vamos lá. Cabeçalhos das colunas, quero exibir? Sim, eu quero exibir para ficar com a cara de Excel. Então, igual a true. Show. Exibir as linhas de grade, quero? Sim, então vou colocar igual a true. Exibir os nomes das abas lá embaixo, quero? Sim, então vou colocar igual a true. Pronto. Então, essa macro vai ser uma macro que vai basicamente voltar a cara de Excel para a gente. O que eu vou fazer com essa macro? Vou minimizar aqui o VBA e aquela macro eu quero executar através desse botão aqui. Então, eu vou clicar nesse botão aqui com o botão direito e eu vou clicar lá embaixo em atribuir macro para a gente colocar dentro desse botão para ele executar automaticamente aquele comando que a gente acabou de criar. Então, clica lá em atribuir macro e aí vai aparecer aqui para a gente aquela macro que a gente chamou de volta a cara Excel. Pronto, ó, vou clicar aqui em OK. Maravilha. Para a gente testar se está funcionando, se ele vai voltar para a cara de Excel, vamos fechar o arquivo e abrir de novo, porque lembra, quando eu abrir o arquivo, ele vai ficar em tela cheia e a gente vai testar esse botão para ver se ele realmente está voltando a cara de Excel. Então, vou clicar aqui em fechar, beleza, fechou e lembra que ele já salva automaticamente. Vou clicar aqui em abrir o arquivo de novo. Quando eu abrir o arquivo, ó, vou clicar aqui 2 vezes, lembra que quando eu abrir, automaticamente ele vai abrir a tela cheia. Quando eu clicar aqui nesse botão, ele vai voltar a cara de Excel para a gente automaticamente. Então, você já tem aqui, basicamente, uma configuração automática para você poder entrar em modo de relatório, dashboard, programinha e sair dele de uma forma muito simples, beleza? Gostou da aula? Conseguiu entender? Deixa aqui para mim nos comentários para eu saber o que você achou da aula, para eu saber se a gente produz mais conteúdo para você, o que mais você quer aprender de VBA, que a gente está sempre olhando os comentários e produzindo muito conteúdo de acordo com as sugestões que vocês mandam. Então, manda aqui embaixo se conseguiu entender, manda aqui o que mais você quer aprender sobre VBA. Se não souber o que comentar, lembra de comentar aqui embaixo nossa famosa hashtag #SextouComVBA, já que toda sexta-feira a gente coloca conteúdo inédito de VBA para vocês, beleza? E só para você não esquecer aqui, para te dar alguns presentinhos, lembra, primeiro, mini curso de 10 aulas de VBA para você conseguir aprender várias estruturas e já construir uma ferramenta de automação dentro do VBA, mini curso que eu vou deixar para você, vai aparecer perto da minha cara e tá na descrição também, e vou deixar um presentinho que é uma aula onde a gente ensina sobre estrutura de repetição para você também aprender esse conteúdo aí para você, beleza? Então, clica aí nos presentes, mini curso e aula de estrutura de repetição e eu te vejo no próximo vídeo.